Rufino está com a palavra viva. Boa tarde para todo mundo que está aí, olha. Isso, muito bem, boa tarde para todo mundo. Um agradecimento à coordenação da Pastoral de Comunicação da Diocese por esse convite em participar do segundo mutirão de comunicação. E eu acredito que você já deve estar aqui num verdadeiro mutirão de cadeia, né? Porque foram sucessivas palestras, uma depois da outra, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, mas depois vai ter um respiro, né? Também para haver comunicação da parte de vocês. Então, dentro da programação, me cabe o título: toda a Bíblia é comunicação. O que está por trás desse título? Que se concretiza também no canto que nós fizemos. Cadê o apagador do quadro? Eu sem quadro não sou eu mesmo. Arranque um apagador. Tem? Arranque. Qual é o objetivo do nosso momento aqui de reflexão? Basicamente uma coisa: revelação de Deus. Todo processo de revelação de Deus é um processo de comunicação da parte de Deus. E se o eixo central dessa revelação é a palavra de Deus, significa que Deus quer nos falar alguma coisa. Significa que Deus quer nos comunicar alguma coisa. Não significa de maneira alguma que Deus quer ter o monopólio da informação. Por isso, o que nós chamamos de palavra de Deus, na verdade, é um longo... O Gi já tem, muito obrigado. Mas bota aqui, não custa nada, daqui a pouco eu acabo gastando tudo. É um longo diálogo entre Deus e a humanidade, onde palavra da parte de Deus muitas vezes se concretiza num fato concreto, num gesto concreto. A comunicação de Deus através da sua palavra não significa que apenas é a fala de Deus que fica preservada naquilo que nós chamamos Bíblia. Não é. A bem da verdade, mais importante do que aquilo que Deus diz é aquilo que Deus faz, porque a comunicação da palavra se manifesta em gestos concretos. Por exemplo, quando João Batista entra em crise e manda dois discípulos perguntar para Jesus: és tu aquele que deve vir ou temos que esperar um outro? Jesus diz assim para os dois: olha, voltem e digam a João tudo que vocês estão vendo. Depois, tudo que vocês estão ouvindo. Por isso, a primeira coisa da comunicação da parte de Deus exige da nossa parte não que a gente abra os ouvidos, mas exige da nossa parte que a gente abra os olhos. Por isso, se você fizer um somatório no Novo Testamento, você vê que Jesus abre os olhos dos 5 cegos e só abre o ouvido de um surdo. Por isso o problema não está no ouvido, o problema está na vista. O problema está como nós não conseguimos captar a comunicação da parte de Deus através dos olhos. Por isso, dentro do processo de comunicação, vou botar aqui uma linha imaginária ascendente. Dentro do processo de comunicação, a primeira manifestação da palavra de Deus não é a Bíblia. O primeiro livro com o qual Deus quer se comunicar conosco não é a Bíblia. O primeiro livro, o livro básico, que deveria ser o livro único e fundamental, é a criação.
ou seja, aquilo que nós chamamos a natureza. Portanto, antes da palavra escrita no livro, Deus nos deixou um outro livro. Essa imagem dos 2 livros de comunicação vem de Santo Agostinho. Deus nos deixou um livro básico. Esse livro é a criação. Esse livro é a natureza. Portanto, antes de tudo, minha primeira resposta à comunicação que Deus me faz está na minha capacidade de contemplar a natureza. Mas nós sabemos muito bem como é que está sendo a nossa comunicação via natureza. Nós criamos uma sociedade tremendamente utilitarista e consumista que está degradando a natureza. Não é? No dia 18 próximo, hoje é dia 6, portanto daqui a 12 dias, o Papa Francisco vai lançar uma encíclica. Uma encíclica cujo título é as 2 primeiras palavras do Cântico de São Francisco para a natureza. E essas 2 palavras em português é louvado seja. E nós cantamos aí, louvado seja, não é? Então o Papa vai pegar no italiano arcaico de São Francisco, e a encíclica vai se chamar Laudato Si, louvado seja. E a partir daí, o Papa vai fazer uma séria reflexão a respeito de uma espiritualidade ecológica, mais do que necessária para preservarmos o primeiro livro, que é a natureza. Nós entramos num espírito de degradação da natureza, que exige da nossa parte, em respeito à palavra de Deus manifestada na natureza, exige da nossa parte uma espiritualidade ecológica. A meta da encíclica do Papa Francisco é uma espiritualidade ecológica. Por quê? Porque se a natureza, a criação é fruto da palavra, e é isso que o livro do Gênesis deixa claro, e Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Portanto, a palavra de Deus logo se concretiza naquilo que é expresso através da palavra. Através da palavra. E aí, creio que nessa espiritualidade ecológica é fundamental a gente perceber a presença de Deus no processo natural. A presença de Deus no processo natural. Nós todos e todas, com muita facilidade, percebemos, né? E trazemos um saudosismo muito grande, saudosismo muito grande, em entrar em contato com a beleza natural. Só que hoje a gente, no meio da cidade, não vê beleza natural, o que é que a gente faz? Paga para fazer uma excursão, vamos lá para a Amazônia, vamos ver o rio Amazonas, ai que beleza, o encontro das águas, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, depois volta para cá e volta depois. Mas até hoje a gente tem um certo saudosismo por aquela tranquilidade de a vida rural, o contato com a natureza, os pássaros cantando, isso nos enche assim de um certo romantismo saudosista, que na verdade só mostra o quanto nós já degradamos a criação de Deus. E hoje nós gostamos de coisas lindas e exuberantes, tudo fruto de agrotóxico. Você vai comprar, estão querendo fazer agora comida orgânica, comida orgânica sem agrotóxico, sem fosfato, sem pois é, desse tamanho, o aspecto é esse. Aí eu prefiro aquela maçã exuberante, bem fruto de agrotóxico, o pão formoso, cheio de bromato, você vê das coisas. A gente se encanta com a visão e se torna vítima de um mercado muito traiçoeiro. Portanto, uma coisa que o Papa Francisco vai pedir para nós é dizer na encíclica com clareza: a primeira comunicação entre divindade e humanidade se concretiza na natureza criada.
Com que objetivo? Perceber que o ser humano é parte desse processo. Ou seja, o ser humano deve se sentir criatura dentro desse processo natural. Que o ser humano tem a capacidade de exercer isso. Como é que nós vamos nos inserir dentro da natureza criada? Só que uma questão muito séria é que o ser humano tem também uma grande capacidade, uma grande capacidade em criar, transformar, uma grande capacidade em produzir, e principalmente, esse é o grande objetivo do ser humano. O ser humano tem uma grande capacidade de construir coisas para o seu próprio conforto, em detrimento do conjunto. Quem não gosta de conforto? Todo mundo quer conforto. E aí, com isso, existe um gradativo afastamento entre ser humano e natureza. É como se o ser humano se deslocasse do conjunto e se colocasse acima, fora do conjunto, olhando para esse conjunto como um conjunto de substâncias, minerais, vegetais, animais, o conjunto inteiro existe para a minha disposição. Portanto, o olhar humano em relação à natureza é um olhar utilitarista. Do que é que eu preciso para viver melhor? Com essa quebra entre ser humano e natureza, como se o ser humano se deslocasse para uma trajetória toda particular, é que vai surgir uma série de reflexões que é o segundo livro. Portanto, a Bíblia existe para colocar o ser humano de volta em comunhão com a natureza criada. Coisa difícil, coisa muito difícil. Mas qual é basicamente a proposta de comunicação existente na palavra de Deus, naquilo que nós chamamos Bíblia? Eu vou seguir alguns pontos de um documento, foi o último grande documento do Papa Bento XVI, é uma exortação apostólica, chamada Exortação Apostólica Pós-Sinodal, que ela é fruto do Sínodo de 2008 sobre a Palavra de Deus. Essa exortação apostólica, basicamente, todo o fio condutor desse documento é justamente a equivalência entre revelação e comunicação. Portanto, a Bíblia traz nela mesma um processo de revelação que se concretiza em distintas comunicações. Por isso, dentro da Bíblia você encontra uma diversidade de propostas comunicativas. Foi a primeira grande proposta comunicativa da parte de Deus: recuperar a natureza. Por isso, um dos primeiros relatos bíblicos é a questão da criação novamente, para tentar inserir o ser humano dentro da obra maior de Deus, dentro da obra maior da palavra de Deus, que é a criação. A segunda comunicação é a história. Deus se comunica, Deus se revela através do processo histórico, através da caminhada histórica de tudo e de todos, através da caminhada histórica do povo de Deus,
através da caminhada histórica dos outros povos, através da caminhada histórica da pessoa individualmente. Portanto, o que é que Deus pede de cada um de nós nesse processo de revelação? Olhe para o seu processo histórico, olhe para a sua caminhada de vida, o lugar em que você nasceu, a família de onde você surgiu, a vizinhança que você frequentou, as escolas que você frequentou, os estudos que você fez, a participação nas distintas comunidades ou igrejas. Como é que é o seu processo histórico? E através desse binômio, criação e história, nós temos que nos abrir a um evento maior. A criação e a história querem nos apontar para a presença. Para a presença de Deus em todo esse processo. Se eu não consigo ler a presença de Deus na criação, se eu não consigo perceber a presença de Deus na minha caminhada histórica, fecha tudo e vai plantar fava. O objetivo da comunicação de Deus é perceber a presença, e essa presença se revela no nome de Deus, que é a palavra que mais se repete em toda a Bíblia. Parece mais de 6.000 vezes o nome de Deus. E o nome de Deus quer ser, antes de tudo, a certeza da presença, porque Ele está no meio de nós. Portanto, se a presença de Deus na criação, na natureza, é uma certeza, e um ser humano não consegue sentir essa presença, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O objetivo todo da Bíblia é mostrar que a comunicação de Deus é completa. E a comunicação de Deus é completa se esse conjunto todo aqui, seres humanos e natureza, formam o cosmos. Formam o cosmos. A harmonia da criação de Deus. A criação de Deus como um todo é harmonioso. Eu não posso quebrar essa harmonia. Quebrar essa harmonia, que em termos bíblicos se traduz na palavra shalom. Se eu quebrar essa harmonia, eu cometo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecado é a quebra da harmonia, da proposta de Deus manifestada na criação. Por isso, como o problema está aqui, na questão do ser humano, Deus resolve se comunicar de uma maneira absoluta, fazendo com que a sua palavra, que a sua presença, que o seu nome tomasse um rosto visível. Esse rosto é Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, a comunicação de Deus atinge o seu momento sublime. Por isso que a gente diz que Jesus é a palavra. Jesus é o Logos. Jesus é o Verbo. Mas basicamente, em bom português, Jesus é a palavra que assume a condição humana, com o objetivo de levar a criação de Deus à sua plenitude. A criação de Deus atingirá a sua plenitude no momento da ressurreição. A ressurreição de Deus é a ressurreição de Jesus é a restauração do cosmos na sua originalidade. Portanto, o projeto de comunicação de Deus é muito bonito. Só que depende
Deus não impõe. Naqueles quadros aqui, que a Norma passou ainda há pouco, Deus não é nem autoritário, nem passivo. Deus quer dialogar. Portanto, Ele pede da nossa parte participação. Sem participação não há diálogo. Agora, desde que essa participação gere comunhão, porque a imagem do cosmos, a imagem da criação levada à plenitude, está expresso na palavra comunhão. Essa reflexão da plenitude da comunicação de Deus, concretizado no Cristo ressuscitado, nós percebemos em 2 livros básicos do Novo Testamento: a carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. Tanto a carta aos Colossenses como a carta aos Efésios vão nos revelar o rosto do Cristo cósmico, o rosto do Cristo como reconciliador da obra da criação, como restaurador da originalidade. Por isso, o processo de comunicação entre Deus e a humanidade, a partir da proposta do Cristo, ele vai continuar na total liberdade do ser humano, que é a caminhada do novo povo de Deus, que é a igreja. Portanto, quando o Papa Francisco lançou uma encíclica buscando reconstruir, restaurar, revalorizar uma espiritualidade ecológica, ele apenas está deixando claro que nós, na caminhada de povo de Deus, não podemos, de maneira nenhuma, fugir da comunicação presente no processo de revelação. A revelação de Deus continua, a comunicação de Deus continua. Por isso, o Papa Bento XVI, no seu documento sobre Verbum Domini, ele começa justamente está já no parágrafo 8, a dimensão cósmica da palavra de Deus. Tudo isso que eu falei aqui está baseado nesse parágrafo chamado a dimensão cósmica da palavra de Deus. Ou seja, nesse processo de comunicação entre divindade da parte de Deus e humanidade da nossa parte, nós não podemos esquecer que nós devemos, antes de tudo, buscar o significado fundamental da palavra, referida no Verbo eterno de Deus feito carne, único Salvador e mediador entre o homem, e escutando essa palavra, somos levados pela revelação bíblica a reconhecer Jesus como o fundamento de todo o processo. Por isso ele se inspira, o Papa Bento XVI se inspira no processo de comunicação presente no prólogo do Evangelho de São João. No princípio, diz o Evangelho de São João, antes de tudo, existia a palavra. Antes de tudo. E acho interessante que esse processo de revelação, onde antes de tudo tem a palavra, não pertence única e exclusivamente à religião judaico-cristã, da qual nós todos pertencemos. Os indígenas, principalmente a cultura tupi, aqui no Brasil, já tinham esse princípio. Antes de tudo é a palavra. Só que ao invés de pronunciar a palavra, para os indígenas havia um canto. É o canto divino que cria tudo. Várias outras culturas, em outras partes, também partem disso. Não importa se é falada ou cantada, mas no princípio de tudo, antes de que tudo existisse, havia a palavra.
essa palavra estava com Deus, essa palavra era Deus. E essa palavra, o Deus encarnado, já existia antes de todo o processo. Nada foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. Porque se Jesus é a palavra encarnada e essa palavra já está com Deus, em Jesus nós temos que entender o processo original. Essa palavra se fez carne. Essa palavra veio, armou a sua barraca no meio de nós. Ele veio. Qual foi o problema? Nós é que não fomos. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veio para os seus, mas os seus não foram. Ele marcou um encontro. Ele veio, nós não fomos. Por isso, de alguma maneira, nós temos que recuperar o projeto de comunhão. Toda a meta bíblica é recuperar, manter e transmitir esse processo de comunhão cósmica. Esse processo de comunhão cósmica. Por isso que o Papa Bento XVI vai dizer: a palavra de Deus possui uma dimensão cósmica. Por isso, esse anúncio é para nós uma palavra libertadora. A Bíblia não é a preservação de qualquer comunicação. A Bíblia é a preservação de uma comunicação libertadora, porque nos liberta para a recuperação da comunhão original. Por exemplo, na discussão de Jesus com os fariseus a respeito do divórcio. Por que Jesus vai contra o divórcio? O que é que Jesus alega? Jesus diz: no princípio não era assim. Portanto, o que Jesus quer recuperar é a originalidade do que aconteceu no princípio. A comunhão cósmica entre divindade e humanidade. O Papa continua assim: de fato, as afirmações da Bíblia, as afirmações da Sagrada Escritura, indicam que tudo o que existe não é fruto de um acaso irracional. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta de leitura é ler tudo dentro de um determinado plano de comunhão. Comunhão entre o quê? Comunhão entre humanidade e divindade. Comunhão entre divindade e humanidade. E onde é que se concretiza essa comunhão? Essa comunhão se concretiza em Jesus, que ao mesmo tempo é um ser divino e ao mesmo tempo é um ser humano. Portanto, a proposta de comunhão se concretiza em Jesus. Tudo o que existe está dentro do desígnio de Deus, em cujo centro se encontra a oferta de participar na vida divina em Cristo. A criação, diz o Papa, nasce da palavra. A criação traz a marca indelével da razão criadora de Deus, que tudo regula e que tudo guia. Por isso, essa feliz certeza deve ser cantada na liturgia. Portanto, a celebração litúrgica, que é o assunto seguinte, se não me engano, aqui da Teresa, o Papa afirma que na celebração litúrgica nós atingimos o máximo de comunicação entre divindade e humanidade. É como se nós, através da celebração litúrgica, antecipássemos para agora a grande meta, que é a comunhão cósmica universal. O pensamento cristão soube aprofundar esse elemento-chave
de uma sinfonia. Olha que imagem bonita. Uma sinfonia. O que é a sinfonia? É a diversidade criacional comparada aos diversos instrumentos de uma orquestra. Cada instrumento colabora com o seu som. Cada instrumento colabora com a sua característica. Tambor é tambor, corneta é corneta. Mas quando a orquestra toca, forma-se um conjunto. A criação de Deus é vista como essa enorme sinfonia. Salmo 150. Que tudo o que vive e respira cante louvores ao Senhor. Por isso ele começa o salmo: louvor ao Senhor na harpa, louvor ao Senhor na lira, louvor ao Senhor na flauta, louvor ao Senhor na corneta, louvor ao Senhor ao tambor. Não interessa o instrumento, existe uma diversidade. Agora, essa diversidade tem um único maestro, que é Jesus. E essa diversidade em Jesus deve cantar a mais perfeita melodia. O que é uma melodia? A integração da diversidade dos instrumentos segundo uma mesma partitura. A Bíblia quer ser essa partitura. O maestro é Jesus. Nós somos a diversidade de instrumentos. Por isso, num determinado momento, nós podemos entrar em comunhão cósmica, elevando a Deus a mais perfeita melodia, concretizada numa celebração. Não é? O Papa vai afirmar também que dessa maneira, toda a realidade na qual nós estamos imersos, toda essa realidade nasce da palavra, mas, ao mesmo tempo, nos leva, nos chama, nos convoca a servir a palavra. A criação é o lugar em que se desenvolve a história. História e criação, em termos bíblicos, é como se fossem duas faces da mesma moeda. As duas estão integradas. Por quê? Porque a história humana se insere na criação. Novamente, o alerta do Papa na encíclica que vai sair. Se a história humana se concretiza na criação e o ser humano destrói a criação, o ser humano está indo para um suicídio completo, aniquilador, porque sem criação não tem mais história. Por isso, o Papa Bento XVI alerta: o movente de tudo é a salvação da humanidade dentro do processo criacional. Nós não nos salvaremos se aniquilarmos a criação, porque somos partes integrantes da mesma palavra, porque a mesma palavra que cria toda a natureza é a mesma palavra que cria o ser humano. Por isso o ser humano não pode desgrudar-se, digamos assim, do processo criacional. Contemplando o universo, diz o Papa, na perspectiva da história da salvação, somos obrigatoriamente levados a descobrir que o ser humano possui uma posição única e singular que ocupa na criação. Essa posição única e singular permite-nos reconhecer plenamente os dons preciosos recebidos do Criador, mas, por outro lado, nos enche de responsabilidade. Como seres humanos, destinatários específicos da comunicação de Deus, a nossa responsabilidade é imensa. Por isso, tanto a palavra de Deus no livro 1, Criação, quanto a palavra de Deus no livro 2, a Bíblia, exige da nossa parte uma resposta humana. Dentro da nossa visão cristã,
A resposta que nós damos a essa proposta de Deus em Jesus se chama batismo. O batismo, na verdade, é o meu sim a essa proposta de comunhão cósmica, concretizada em Jesus. Toda a Bíblia é comunicação. Toda a Bíblia, do começo ao fim. Essa comunicação de Deus quer nos alertar para a grandiosidade da primeira comunicação de Deus, que é a criação. Para que nós não fujamos da nossa responsabilidade, Deus nos comunica de uma maneira única e privilegiada através de seu Filho. Toda a nossa resposta a esse processo de comunicação nós concretizamos no dia do nosso batismo. Vou concluir com essa proposta. Se nós quisermos de fato acolhermos em nós o processo de revelação, o processo de comunicação, se nós quisermos de fato dar uma resposta à proposta de Deus que nos vem, tanto do livro 1, a criação, quanto do livro 2, que é a Bíblia, se nós quisermos de fato assumir o nosso papel dentro da criação de Deus, tudo depende da nossa opção. Tudo depende da nossa vontade. Tudo depende do nosso sim. E para cada uma de nós que quer prosseguir a sua vida, integrando essa obra toda através da caminhada do povo de Deus, nós devemos levar muito a sério o que nos pede o batismo. Devemos levar muito a sério as propostas que se escondem por trás da liturgia batismal. Devemos levar muito a sério o compromisso que cada uma de nós assumiu. Por isso, mais do que evidente, a partir dos últimos movimentos e últimos documentos da nossa igreja, tudo depende da recuperação do batismo. Tudo depende de como eu me insiro nesse processo. Não existe nada mais sério do que dizer sim à proposta de comunicação de Deus através de um gesto concreto, que é o gesto batismal. Por que isso? Porque o batismo nos torna um ser humano completamente novo. É como se nós nascêssemos novamente para a realidade cósmica comunicada por Deus através da sua palavra. Portanto, quando a gente fala assim, toda a Bíblia é comunicação, eu diria, todo batismo é a resposta. Que a gente saiba ser muito vigoroso, muito vigorosa nessa resposta. Muito obrigado pela atenção. Amém.